material de apoio do Enem. Na verdade, eu disse dando início, mas vocês já iniciaram essa temática desde o primeiro ano, quando vocês estudaram no material de apoio da arte pré-histórica até o período do Renascimento. Então, aqui no segundo ano, a gente estuda 10 capítulos, esse é o primeiro. Esse material de apoio eu coloquei para você acompanhado das páginas, a apostila do capítulo, e a atividade com 10 questões, em que vocês vão, lógico, acompanhar a explicação aqui com slide, e também a leitura da apostila e as questões. E qualquer dúvida, vocês vão estar colocando lá no sistema, a gente vai estar aqui das 17 às 19, então qualquer dúvida, vocês vão colocando aí as perguntas de vocês. A gente vai estar falando vamos dizer, da revolucionária, as grandes navegações do século XVI. No final do conteúdo do primeiro ano, vocês falaram sobre o renascer, o renascimento. E aqui no segundo, a gente inicia falando sobre as grandes viagens, em especial a viagem do Cristóvão Colombo, no ano de 1492, patrocinado pela coroa espanhola. Apesar dele ser de Gênova, ele já tinha oferecido os préstimos, o serviço dele para inúmeras outras nações. Todas passavam imensas dificuldades, mas nenhuma delas ousava duvidar, ou seja, ousava desafiar a igreja. Esse período, toda a Europa vivia dominada pelas regras impostas pela igreja, entre elas, os 7 pecados capitais. Tudo era pecado, gente. Comer era pecado, se divertir era pecado, mas o que vai causar mais problema à Europa nesse período, uma pandemia, por que não dizer, a peste negra, era a luxúria, que era considerado um dos pecados capitais. Então, os banhos na Europa não eram uma coisa comum. A falta de higiene gerou uma doença generalizada. 1/3 da população da Europa morreu de peste negra. O que a igreja dizia? Pecado. Até então, isso vai gerar, vamos dizer, um controle. Para você não ter essa doença, você precisaria obedecer às regras da igreja. Em meio a tudo isso, Cristóvão Colombo, mesmo vendo alguns dos seus ídolos sendo queimados na fogueira, é bom lembrar que o Tribunal da Santa Inquisição estava em evidência nesse período, ele resolve oferecer os préstimos dele à Espanha, que era uma nação, um reino que estava sofrendo muito pela falta de materiais, de metais preciosos para cunhar moedas, ouro, prata, bronze, mas principalmente o comércio ele estava quebrado. Por quê? Porque a Península Itálica era que fornecia, os comerciantes que habitavam a Península Itálica, que forneciam especiarias para a Europa nesse período. Então, vamos ter a guerra entre 2 grandes nações, que era a França e a Inglaterra nesse período. Então, o acesso a essa península ele fica limitado. Então, o que fazer para conseguir especiarias para abastecer o mercado interno? Portugal, Espanha, Holanda, sofria com tudo isso. Até então, ninguém tomava partido na guerra, a Guerra dos 100 Anos, a guerra lá entre a Inglaterra e a França. Então, o Cristóvão Colombo, que já havia oferecido seus serviços à França, já havia oferecido, levado as suas ideias ousadas para a época. Ele queria o quê? Ele queria uma tripulação, algumas embarcações de grande porte, até mesmo para poder navegar em alto mar, e ele dizia conseguir traçar uma rota para que chegassem ao mercado asiático, ao mercado das especiarias, às Índias,
e conseguia abastecer. Até então, não com muito sucesso. Só que os reis da Espanha resolveram apostar na ideia doida do Cristóvão Colombo. Então, a rainha vendeu algumas das suas joias pessoais para financiar essa viagem. Essa viagem vai ter uma tripulação duvidosa, porque as masmorras do castelo elas estavam abarrotadas de criminosos. Então, a rainha faz uma proposta nesse período. A proposta era que esses criminosos que estavam na masmorra viajassem nessa aventura incerta. Caso desse certo e eles retornassem, eles ganhariam perdão. Muitos preferiram ser enforcados do que se arriscar. Era uma ousadia duvidar do que a igreja falava. Não existe terra além mar. A gente está falando apenas do velho mundo, ou seja, o que a igreja dizia, que a terra era quadrada, que havia um abismo, que esse abismo levaria ao inferno, que em alto mar teria monstros tão grandes que engoliriam essas caravelas. E sem contar que eles não seriam perdoados. Então, já viver sofrendo uma vida terrena, por que ousar duvidar e ter o pecado de morrer, vamos dizer, e sofrer também nessa vida eterna e para o inferno? Então, por isso que muitos prisioneiros preferiram ser enforcados. Tá, mas deu certo. A rainha patrocinou 3 caravelas com o nome Maria Pinta e Nina. E essa tripulação, chefiada pelo Cristóvão Colombo, sai da Espanha. Na madrugada que o Cristóvão Colombo sai, a igreja, para, vamos dizer, tocar o terror também nos tripulantes, mas principalmente no Cristóvão Colombo, queima algumas pessoas, o Tribunal da Santa Inquisição, né, queima algumas pessoas na beira do cais. Era uma forma de dizer, você está duvidando do que a igreja está falando e olha aqui o que a gente pretende fazer com você. Com certeza o Cristóvão Colombo saiu assim com o coraçãozinho apertado, mas ele realmente acreditava que a Terra era esférica. Então, ele saiu nessa viagem, essa viagem certa, e numa agonia de ficar alguns dias em alto mar sem vento. É bom lembrar que as caravelas não tinham motor, elas dependiam das correntes marítimas para poder seguir viagem. O desespero de alguns tripulantes. É bom lembrar, gente, que era muito difícil a viagem para quem era tripulante pobre. Eles só ficavam na proa no navio, aquela parte de cima, sol, chuva, a água era contada, a comida era ruim, aquela comida que no início a carne já ia começando a entrar em decomposição, as doenças que eles conseguiam passar de um para o outro em função da falta de higiene, não existia um banheiro, lógico, hoje tem, né? Mas na época, as necessidades fisiológicas dos marinheiros, ricos e pobres, eram feitas num baldinho, um barrilzinho de madeira. Então, eles faziam essa necessidade, jogavam esse barrilzinho em alto mar e se limpavam num pedaço de corda e, às vezes, um conseguia passar a doença para o outro. Então, alguns ficaram doentes e morriam e eram jogados em alto mar, e isso já deixava os outros mais aterrorizados. Enquanto isso, Cristóvão Colombo e outros tripulantes, os militares de alto cargo, eles estavam lá nas suas cabines, mais confortáveis, comiam melhor, bebiam melhor. Tá. O Cristóvão Colombo chega a um lugar incerto, com pessoas diferentes, com roupas diferentes. É bom lembrar que os indígenas, como é chamado, e aqui no livro a gente vai ver que esse termo está incorreto, é silvícola, seres da selva, esse seria o termo correto. Mas quando Cristóvão Colombo encontrou essas pessoas, ele acreditava ter chegado às Índias.
No primeiro momento, ele não viu especiarias, ele não viu riquezas de imediato, mas ele se encantou com o que ele encontrou. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho, mais um pouquinho dessa arte, a arte pré-colombiana. Esse povo já existia há milhares de anos. Ele já tinha uma cultura desenvolvida, uma arquitetura desenvolvida. Mas é bom lembrar que a Europa ela não tem interesse em preservar essa cultura. E é isso que a gente vai conhecer aqui. Então, nós vamos falar sobre a arte pré-colombiana, há 3 povos em destaques, que são os maias, os astecas e os incas. E o que esse povo tinha de diferente da cultura europeia de base, a cultura clássica. Então, coloquei aqui a apresentação povos ameríndios. Esse é um dos termos muito utilizado hoje, ameríndios, porque eles são habitantes primitivos da América, do continente americano. Mas lembrem-se, o termo correto, isso cai em alguns vestibulares, principalmente no vestibular da nossa UEMA, os vestibulares estaduais, a silvícola. Esse é o termo correto, silvícolas. Quando vocês ouvirem esse termo, lembrem, seres da selva. Eu coloquei aqui na introdução alguns pontos de destaque. Povos ameríndios. Esse povo, eles tinham desenvolvimento livre da sua cultura e a arte. Cada um deles tem a arquitetura parecida, mas não igual. Um progresso cultural e socioeconômico, eles já tinham uma sociedade rigidamente dividida, eles já tinham comércio desenvolvido e escravidão. Eles escravizavam uns aos outros. Uma tribo, um grupo, eles jamais escravizavam alguém da sua tribo. Mas às vezes aconteciam até a troca. Por exemplo, uma família muito grande, tinha aquele que não se enquadrava, preguiçoso, então ele era trocado, ele virava uma mercadoria. E o escambo acontecia, por quê? Essa pessoa em uma outra tribo, em um outro grupo, ele virava uma mercadoria valiosa. Eu coloquei aqui 3 civilizações, né, que já havia falado anterior, a Azteca, a Inca e a Maia, e os maias, tudo no plural, porque eram inúmeros grupos. Os maias desaparecidos. Aztecas e incas alcançados pelos espanhóis, ou seja, quando os espanhóis chegaram ao continente americano, especificamente na América Central, os maias, a civilização maia, ela já havia desaparecido. Então, os astecas e os incas que foram alcançados pelos espanhóis, escravizados, submetidos à cultura espanhola, mudanças de hábitos e valores, principalmente os religiosos. Então, vamos conhecer aqui o próximo. Como eu havia falado para vocês, os espanhóis, eles não alcançaram a civilização maia, mas a gente precisa falar um pouquinho dela, conhecer um pouquinho, porque eles vão encontrar vestígios arqueológicos e, principalmente, esses vestígios contribuem muito para que a gente possa conhecer um pouco desse povo. Sul do México, um sistema hieroglífico de escrita, bem parecido com aquele lá dos egípcios. As pirâmides, príncipe também. Só que as pirâmides da América, dos astecas, dos incas e dos maias, a diferença das pirâmides dos egípcios é que ela não tem um cume pontudo. Esse cume ele era levemente achatado, porque geralmente era onde os sacrifícios aconteciam. O acesso, os degraus. Esses degraus levavam os sacrificados e os sacerdotes mais perto dos deuses. A ideia de céu. Sem império unificado. As brigas levaram esse povo
a serem escravizados pelos seus vizinhos, tanto pelos astecas, como